Salve galera, começa mais um, ou não, começa o primeiro EB Power aqui no nosso canal e também no nosso podcast. Talvez eu vou postar um podcast em algum lugar, eu ainda não sei, eu vou aprender esse negócio essa semana, mas quem sabe aí vamos poder acompanhar aí o EB Power pelo YouTube e também por podcast. Para quem não sabe, EP Power é uma escola bíblica Power, ou seja, a gente vai interagir com vocês através de lições de EBD lançadas pela CPAD e essas que a gente estuda na escola dominical, em algumas igrejas, não só da Assembleia de Deus, algumas outras igrejas também aceitam essa lição de EBD como sendo sua lição oficial e vamos trabalhar em cima dessas lições então, beleza? A nossa primeira EB Power vai falar sobre Daniel ora por um despertamento. Essa lição ela foi elaborada pelo pastor e missionário Eurico Bernstein, isso em 1993. E ele escreveu teologia sistemática, que é vendida pela CPAD hoje em dia. Então ele é um pastor muito importante para as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil. Só que ele tem uma teologia, digamos, um tanto mais arcaica, um pouco mais antiga. Então várias coisas que ele fala nas lições mudaram conforme o tempo. Elas se adaptaram conforme os anos e foram achados mais artigos teológicos e tudo mais que foram mudando aí algumas das histórias ao quais vamos ver aí nessa lição, beleza? Se vocês quiserem, temos a lição aí no nosso blog também, é ebpower.blogspot.com.br, beleza? O link vai estar na descrição desse vídeo também, aqui embaixo, aqui em cima, ou em algum lugar na descrição do vídeo mesmo. Vai estar aí a descrição do blog, com a lição lá toda elaborada, com o meu estudo em cima ali também, com a minha pauta, no caso ali também. Vou estar distribuindo tudo mesmo, não dá nada. E se você quiser concordar ou discordar, só clicar aí no botão comentários, diga o seu comentário, se concordou, se não concordou, se achou que minha aula é muito ruim, pode comentar também, não dá nada, a gente vai melhorando conforme o tempo, beleza? Lição 1, Daniel ora por um despertamento. Eu vou fazer como eu faço nas aulas de EBD, eu vou ler o textual, a verdade prática e depois a leitura bíblica em classe e a gente prossegue com a lição. E aí vamos fazer o comentário da lição conforme a gente vai lendo. Daniel ora por um despertamento, o textual está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse texto de Tiago é super conhecido e é usado mais a parte B do versículo, que é: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu acredito que o autor tenha colocado esse versículo justamente por conta dessa parte. Tanto que na lição ele não vai discorrer sobre esse texto, né? Tanto que o título da lição é Daniel ora por um despertamento e não Tiago. A verdade prática vai dizer: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A leitura bíblica em classe está lá em Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, no capítulo 6, versículo 10, no capítulo 2, do 17 ao 19, e lá em Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Daniel 9 vai dizer: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e sacos de cinza. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora Daniel, capítulo 2, versículo de 17 ao 19. Versículo 17.
Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias a seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem justamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o ministério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus dos céus. E Esdras capítulo 1, versículo 1 diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Versículo 3: Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Versículo 4: E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que anda peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além de dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todo aquele cujo o Espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. No objetivo da lição, então, esses foram os textos aí, sugeridos pelo autor. E o objetivo da lição são 3. 1. Apresentar os motivos que levaram a Daniel ao despertamento para a oração. 2. Pontuar as respostas divinas à oração de Daniel. E 3. Destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. A introdução da revista diz assim: Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem por meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano de 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia. Beleza. Alguns pontos importantes sobre o livro de Daniel. Você que é um leitor voraz da Bíblia, você que é um leitor eficaz da Bíblia, vai saber que Daniel ele não escreve o livro dele cronologicamente sequencial. Ou seja, tem coisas que acontecem no capítulo 1, 2 e 3, que no 4 acontece coisa que foi 50 anos depois. Daniel ele não tem uma lógica cronológica para escrever. Tanto que ele começa falando sobre o rei da Babilônia, depois ele vai para Dário, ele fala no terceiro ano do rei Ciro, aí faz aquela salada, daí ele volta para o Nabucodonosor, daí volta para o Belsazar. Então, tipo, ele não segue uma lógica cronológica, como a gente está acostumado a ler em livros normalmente, né? Ele segue uma lógica cronológica e fica mais organizado pra gente que é mais pontual, nós que somos mais pontuais. O livro de Daniel também ele é considerado um livro profético apocalíptico, ou seja, ele tem várias visões apocalípticas. O contexto onde Daniel vivia era um contexto babilônico. Ele foi levado então cativo quando ele era muito novo ainda. Todos sabem que Israel, por desobedecer às ordens de Deus, já era uma província, digamos, da Babilônia, e como começou a surgir uma revolta entre Israel e Egito contra a Babilônia, os babilônios eles mandaram os exércitos deles para assolar mesmo Israel, para acabar com tudo, e eles acabaram com o exército e levaram cativos de Israel para a Babilônia a elite. Né? Foram jovens inteligentes da elite, príncipes que faziam parte das famílias mais poderosas ali. Então foi ali os mais conhecidos pra gente. Daniel, que escreveu o livro de Daniel, os amigos dele, Ananias, Azarias e Misael. Acho que é isso. Eles foram levados aí para Babilônia cativos, foi mudado o seu nome. O ponto central da lição é:
Precisamos estudar a palavra e orar por um despertamento espiritual. E o ponto 1 da lição vai dizer: Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias capítulo 29 e 10, ele, Daniel, caso, observou que os 70 anos de cativeiro da Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa que estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel, capítulo 2, versículo 9. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza em sinal de profunda tristeza. Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 3. Ele orou com perseverança. Primeiro, queridos, vamos fazer uma lembrança, então, do qual que era essa profecia de Jeremias, capítulo 29. Diz assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Versículo 11 vai dizer: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Então, Daniel, ele não era que ele estava surpreso, que, ai meu Deus, está passando aí 70 anos já e a promessa de Deus está se cumprindo, vamos, a gente tem que se apressar. O povo tá cativo ainda, a gente precisa voltar para Jerusalém lá e fazer um monte de coisa. Daniel não estava pensando justamente isso. Ele era um leitor voraz da palavra, dos livros que ele tinha acesso na época, pelo menos, e ele leu o profeta Jeremias. O próprio Daniel vai falar isso, que ele leu lá no livro de Jeremias, ele viu que estava para se cumprir os anos que Deus tinha falado que eles iam ficar cativos lá na Babilônia. Daniel, aí, nesse caso, ele já deveria ter pelo menos uns 85 anos, porque ele foi levado cativo para a Babilônia com 15 anos, e quase 70 anos depois, 70 mais 15, 85 anos, viu? Sou um cara matemático também. Mentira! Sou ruim de matemática. Bom, mas Daniel, ali com 85 anos, ele viu que as promessas de Deus estavam para se cumprir. Cara, então... O que Jeremias falou que era para fazer mesmo? O que Deus falou para Jeremias que era para a gente fazer mesmo quando estivesse cumprindo os 70 anos de cativeiro da Babilônia? Ele vai lá e lê: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Então Daniel não estava nada mais, nada menos que cumprindo a palavra. Ele estava nada mais, nada menos que obedecendo a palavra de Deus em cumprir essa oração. E ir se humilhar diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, entendendo que o povo, uma parte do povo de Israel ficaram cativos na Babilônia por conta da desobediência e por conta da rebeldia no seu coração. E eles mereciam passar esse tempo de cativeiro num país totalmente diferente do deles, com culturas totalmente diferentes, para eles caírem a ficha que eles estavam irritando a Deus, para cair essa ficha no povo de Israel. Na parte 1 vai dizer que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Cara, só que aqui na lição vai dizer algo que eu achei horrível, tá bom? Vai dizer assim: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus e isso dava-lhe condições de orar. Aí o autor da revista vai colocar algumas coisas como: a Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 15, 8, e ele escutará a oração dos justos, Provérbios 15, 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado um exemplo e modelo para os crentes de todos os tempos. Nós, meros mortais, pecadores, miseráveis que somos, não conseguiríamos nos justificar perante o Senhor. Ou você tem uma desculpa muito agradável para chegar diante de Deus e falar que você merece alguma coisa diante dele? Eu não tenho. O que significa condições de orar?
O autor vai colocar que Daniel ele tinha uma vida consagrada ao Senhor e isso lhe dava condições de orar. Então quer dizer que eu preciso ser um cara santo para conseguir orar. Eu preciso ser um Digimon evoluído para conseguir orar. Eu não posso orar sendo um pobre pecador, um miserável. Deus não vai me ouvir por eu ser um pecador miserável, merecedor do inferno. Será que Deus não vai me ouvir por eu ser tão desgraçado assim? Uma coisa que a gente pode pontuar aqui. Não devemos ser consagrados para orar, mas devemos orar para ser consagrados. Eu já vou dar um exemplo. Não existe super crente. Um crente que é consagrado, puro, imaculado. E se você disser que você não peca, você já pecou, porque todos nós pecamos. Esse é o nosso impulso natural, é pecar. A gente não sai na rua sem pecar. A gente não entra no nosso celular sem pecar. Não desvia a nossa atenção sem pecar. É assim que somos. Nós somos seres pecantes. Se a gente conseguisse não pecar, então Cristo não precisaria ter morrido por nós. A gente conseguiria se justificar perante Deus, não precisaria do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, a oração é um reconhecimento pessoal da nossa pequenez humana. Que a gente se achega a Deus com o coração quebrantado, com o coração humilhado, chegamos diante de Deus para alcançar misericórdia. É isso que é uma oração. Não é eu ser consagrado, eu ser um ser especial, eu ser um super ser para conseguir chegar diante de Deus e falar alguma coisa. Isso não existe. Você nunca vai ser santo para orar. Você precisa orar para se tornar cada vez mais próximo de Deus. Entendeu? E outra coisa, não existe essa de eu bater no meu peito e dizer que eu oro, que eu sou o cara, que eu faço um monte de coisa, porque Jesus ele vai dar um exemplo muito forte disso. Então, vou deixar nas palavras do mestre. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14, vai dizer: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. Para quem não sabe, fariseu era uma galera antigamente que eles eram como os trentarrões são hoje, sabe? Aquela galera que acha que é super crente, que, eu não posso erguer a mão senão Deus vai me levar para o céu. Esses eram os crentões da época, os fariseus. Publicano era aquela galera que cobrava imposto do seu próprio povo. Por exemplo, Zaqueu ele era um publicano. Os fariseus, os religiosos da época, eles consideravam os publicanos traidores diante do povo. Porque eles estavam cobrando impostos romanos do seu próprio sangue, entendeu? Eles batiam na porta da casa da mãe para tirar imposto da mãe. Esses eram os publicanos. Continuando. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz assim, eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não existe oração forte, não existe oração poderosa do que essa oração que você chega com o coração humilhado perante Deus, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fraqueza diante de Deus, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é forte, que Ele é poderoso, que você não é nada. Você é um super crente? Espere que Deus quebre o seu coração para que você se humilhe perante Ele. Porque não existe super crente.
Existe crente que é humilhado perante Deus. Então, cara, o que é viver? Lucas, diga pra mim, o que é viver uma vida consagrada a Deus? Cara, se você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, você estará vivendo uma vida consagrada a Deus. Você quer ter uma vida consagrada a Deus? Siga esses 2 mandamentos, então. A parte 2 vai dizer assim: a estatura espiritual de Daniel. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Na lição vai dizer: muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. O que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando o culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando a sua própria vida, bem como a dos seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Tem um caso que aconteceu com um amigo meu. Ele é presbítero da igreja e foi chamado para orar por uma irmã, e a irmã ficou meio decepcionada, assim, porque ela, fazer o que, né? Não sei se vai receber a cura, porque a oração de um simples presbítero. Cara, a irmã achou que a oração dele seria menos poderosa, digamos assim, porque o cargo dele era de presbítero. Gente, existe grau diante de Deus. Quando os discípulos chegaram discutindo quem é que ia sentar ao lado de Cristo no trono, Cristo falou: vocês são loucos, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, cara. Vocês têm certeza que vocês querem? Vocês são capazes de beber o cálice que eu bebo? Então por que vocês querem sentar lá em cima? Você é capaz de beber o cálice que Jesus bebeu? E por que você quer sentar no trono com ele? Existe grau de santidade diante de Deus. Jesus ele vai explicar isso também. Vai falar: eu não vim para ser servido, Jesus falou. Eu vim para servir. Vocês não foram chamados para ser servidos. Vocês foram chamados para servir. Nós conseguimos justificar a nossa própria vida diante de Deus? Eu, sinceramente, eu posso confessar para vocês que eu não consigo. Cara, todo dia eu peco. Todo dia. Na semana de ceia, eu vou confessar para vocês, na semana de ceia eu peco. Olha que coisa horrível. Na semana de ceia eu peco. Com certeza você também. No dia da ceia você peca. Antes de pegar no pão, antes de pegar no cálice, você peca. Porque somos assim, somos pecadores, cara. Quem justifica a nossa vida perante Deus não somos nós. É Cristo, seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Não existe oração poderosa. Não existe oração forte. Existe Cristo justificando nossa vida perante o Pai. Entendeu? É isso que existe. Deus só ouve quem tem cargo na igreja? Não, velho. Com certeza não. Você não precisa ter cargo nenhum na igreja. Você não precisa ter responsabilidade ministerial nenhuma na igreja para você se achegar diante de Deus e fazer uma oração. Entende? Você pode orar pelo seu irmão, você pode orar pela sua irmã, você pode orar pelo seu pai, pela sua mãe, você pode orar pelos seus filhos, mesmo você não sendo pastor, mesmo você não sendo pastora, mesmo você não sendo apóstolo, ou você sendo qualquer outra coisa dentro da igreja, entendeu? Você pode orar na sua casa sendo um crente fiel a Deus e perseverante na oração. Você pode orar em casa. Aliás, você deve orar em casa. Porque não existe nada mais maravilhoso
do que orar a Deus. Aliás, quem que alcançou misericórdia diante de Deus na sua oração? O religioso fariseu ou o pecador do publicano? Quem que alcançou misericórdia diante de Deus na sua oração? Aquele que se exalta falando que eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo que eu ganho, eu oro aqui, eu não sou como esse desgraçado desse publicano. E o publicano ali acolhido, batendo no peito e falando: Deus, tem misericórdia de mim. Qual a oração que Cristo justificou aquele dia? Qual que Jesus falou? Qual desses estão certos? Qual desses que voltou para casa justificado? O religioso ou o pecador? Como que o profeta Daniel chegou a Deus em oração? Cara, isso é muito interessante. Daniel capítulo 9, continuando o versículo que foi exposto no começo. Eu vou ler na NVI também. Orei ao Senhor, diz o profeta Daniel. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nós afastamos os teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, aos teus profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Lá na frente ele vai dizer: ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e fizeste para ti que permanecesse até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Cara, você percebe a diferença da oração de Daniel? Ele chama a culpa para si, ele não passa a culpa para o outro, porque a gente tem uma tendência muito forte de passar a culpa dos nossos erros, dos nossos pecados para o outro. Exemplo: Adão errou, ele desobedeceu a Deus, comeu o fruto que não era para comer. O que ele falou para Deus, para tentar se justificar perante Deus? Não, Deus, a culpa não é minha, a culpa é tua, que a mulher que tu me destes. Cara, olha a consciência de Adão já. E desde então nós também usamos desse mesmo caminho para tentar se justificar diante de Deus. A gente não chama a culpa pra gente. A culpa não é minha, Senhor. Olha, eu pequei, mas a culpa foi do fulano. Ele que me maltratou, ele que pecou contra mim, e agora eu tô com raiva dele por conta disso. Eu tô pecando, eu tô mastigando esse pecado no meu consciente, mas a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa não é minha, nunca é minha, a culpa nunca é nossa, a culpa é sempre do outro. Sério. Daniel vai falar o seguinte: Deus, tem misericórdia porque nós pecamos, porque nós erramos. Ele era fiel perante Deus, ele conseguiria se justificar diante de Deus. Cristo falou isso. Mas ele assumia a culpa. Entendeu? É isso que nós também precisamos fazer. Assumir os nossos erros, assumir as consequências das escolhas que a gente fez. Você quer mudar o futuro? O futuro ainda não existe. Você quer mudar o futuro? Começa mudando o seu hoje. Assuma os seus erros, assuma quem você é como cristão hoje, para daí você continuar lá na frente como cristão, entendeu? Mas assuma os seus erros, assuma os seus pecados com humildade. Assuma a sua vida de oração não com arrogância, não com ar arrogante,
achando que você é melhor do que qualquer outra pessoa, achando que você pode mais que qualquer outro. Assuma com humildade, reconhecendo quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Tópico 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Verdade, aconteceu mesmo. Mais ou menos uns 10 anos depois. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia, na época, era Nabonido. Seu filho, Belsazar, estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando de assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Deuteronômios capítulo 5, versículo de 2 a 4. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escrevia na parede de fronte com um castiçal. Daniel 5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Os sábios e astrólogos não podiam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa, interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, versículo 28. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. O que mais me chamou a atenção nesse ponto é: Belsazar, ele estava embriagado já. Ele pega os utensílios que eram mais sagrados dos israelitas na época, que eram os utensílios do templo. E agora o rei profanando aqueles símbolos que eram sagrados para eles. Eles estavam bebendo nas taças que antes os sacerdotes serviam o povo. Eles estavam profanando aqueles utensílios que eram consagrados a Deus. Cara, algo terrível. Terrível. E o que Daniel foi fazer quanto a isso? Daniel simplesmente não estava nem na festa. Óbvio. Ele não estava nem ali. E quando o Belsazar viu a mão escrevendo algo na parede, Mene, Mene, Tekel, ele ficou desesperado. Os joelhos dele batiam um no outro. E ele chamou os sábios. E ninguém conseguia interpretar o que estava escrito ali. Então, lembraram que existia Daniel. Chamaram ele lá. E Daniel, ele não mediu palavras. Ele olhou para o rei e falou: rei, é o seguinte. Deus disse que o seu reinado acabou. O seu reino foi dividido e já era. Foi-se, ó. Acabou. Às vezes a gente vê também muitos símbolos que para nós é sagrado, como a cruz, por exemplo, sendo profanada no mundo. Em festas de carnaval, por exemplo, sendo profanando a cruz, profanando o evangelho, profanando a imagem de Cristo. Vemos grandes canais no YouTube que fizeram filmes com um símbolo pra gente que é muito importante, que é o Natal, também profanando o Natal, que pra gente é um símbolo muito importante. E quando a gente vê essas pessoas que não têm Cristo no coração, que não vivem uma vida conforme a palavra de Deus, obviamente, quando a gente vê esses caras fazendo essas coisas, profanando nos meios das mídias as coisas, o que a gente faz? Tem um kit de pergunta para isso. O que o crente faz quando ele vê uma profanação do evangelho no meio midiático? O que o crente faz? Letra A gente boicota a Netflix. Letra B, esculachamos muito no Twitter. Letra C, a gente faz textão no Facebook.
E letra D. A gente ora pedindo a misericórdia de Deus e que a justiça venha dele e não da gente. O que o crente faz quando ele vê o mundo profanando as coisas sagradas? O que você faria? Síntese do tópico 1. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra os seus inimigos. Então a gente viu aí no tópico 1 que a oração é se achegar a Deus com humildade, reconhecendo a nossa pequenez diante dele. Esse é o sentido real da oração. E Deus nos ouve não porque somos importantes na comunidade onde servimos, ou porque somos queridinhos, mas porque Cristo fez a ponte entre nós e Ele. Alcançamos ou não uma graça, não por mérito próprio, mas por mérito de Cristo e de seu sacrifício vicário. A resposta às orações de Daniel. Daniel, tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias. Vós visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Como lido anteriormente. Com a queda do reino da Babilônia e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Assim diz a lição. Eu vou comentar isso mais pra frente. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e que edifique uma casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Gente, de fato, existe essa declaração do rei Ciro, e ela foi um achado britânico nos anos 60, se eu não me engano, que ficou conhecido como cilindro do rei Ciro. E esse cilindro do rei Ciro, ele trata de vários assuntos. Um dos assuntos, Ciro ele difama o rei derrotado da Babilônia, que é o rei Nabonido, fala da desgraça que era o reinado dele e como o povo era assolado, e daí ele se autoelogia dizendo que, olha, agora com o meu governo vocês estão super melhores, vocês estão mais livres, vocês têm poder de compra, vocês têm poder de venda, agora por conta do meu reinado vocês podem viver melhores, vocês podem respirar a partir de agora. Assim diz o rei Ciro, né? E ele também, nesse achado, eles traduzindo ali, eles acham também uma carta ao rei, esse escrito, nesse rolo, né? E uma das linhas, a declaração que o rei Ciro ele manda libertar todos os povos oprimidos durante o reino da Babilônia. Ele manda libertar todo mundo. Pode ir cada um para sua terra, cada um para sua casa. E no caso dos israelitas, eles foram permitidos a levar cerca de 5.000 itens de ouro e bronze tirados do templo em Jerusalém. Então eles puderam voltar ali com um artefato assim grande de coisas que foram levadas ali de Jerusalém para a Babilônia,
aí pôde voltar da Babilônia para Jerusalém. Mais pra frente eu vou falar a história que o rei Ciro não é o mesmo rei Dário que matou Belsazar, tá? Eles são um rei diferente, mas eu vou falar mais pra frente. Beleza. Síntese do tópico 2. A resposta divina às orações de Daniel, diz na lição, incluía levantar Ciro para abençoar seu povo, permitindo, entre outras nações, que o povo retornasse para ajudar e reconstruísse o seu templo. Tópico 2, então, diz: conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia. Tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim na lição também: vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem. Êxodo capítulo 1, versículo 3. B. Receberam permissão para reedificar o templo. C. Todas as despesas das construções do templo poderiam ser tiradas dos tributos além do rio. E D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zerubabel, nomeado governador entre os judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Síntese do tópico 2. A resposta divina às orações de Daniel inclui levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Ponto 1. É fato que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Não está escrito na Bíblia, tá? Mas é um ditado popular muito legal, muito bom. Porque tudo que acontece, todos os meios, acontece por uma vontade de Deus. Nenhum governo entra no reinado sem a vontade de Deus. Por exemplo, Nabucodonosor não se tornou rei da Babilônia à toa. Ele se tornou rei da Babilônia porque Deus quis que ele se tornasse rei da Babilônia. Nabonido se tornou rei da Babilônia porque Deus quis que ele se tornasse rei da Babilônia. Dário matou Nabonido porque Deus quis. E Ciro assumiu no lugar de Dário porque Deus quis. Ciro, ele mandou o povo de volta para sua casa e abençoou o povo porque Deus permitiu. Então nada acontece no mundo que não seja da permissão de Deus. Não há governo que é posto no seu governo, no alto comando, se não for na vontade de Deus. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Independente de se a gente esquece ou se a gente pede muito. Fato é, se Deus falou, Deus cumpre. Tá bom? E em Isaías, capítulo 49, versículo 15, vai dizer: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. É muito profundo esse versículo. Tópico 3 vai dizer assim: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio do seu contato com Daniel é que Ciro venha a conhecer a Deus e talvez até mesmo adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Esdras capítulo 1, versículo 2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra, apenas por perguntar: quem é, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los.
Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com ossura, não legalmente, digamos assim, ou ganhar mais. Alguns pontos a levantar dessas duas partes da parte 3 aí. Primeiro, o rei Ciro, que decretou a liberdade dos povos oprimidos, não é o mesmo rei que derrotou Belsazar. Quem derrotou o rei Belsazar foi o sogro do rei Ciro, e era tio dele também. O nome desse rei é Rei Dário, citado por Daniel, e o rei Dário ele gostava muito de Daniel. Então o rei Dário realmente teve um contato mais íntimo, digamos assim, com Daniel. Ele era muito amigo de Daniel. Tanto que quando ele foi enganado ali pelos seus conselheiros e decretou que todo aquele que orasse a algum outro deus fosse jogado na cova dos leões, ele não imaginava que eles estavam tramando contra Daniel. Tanto que quando ele teve que jogar Daniel na cova dos leões, o Deus de Daniel tivesse misericórdia de Daniel e livrasse ele da cova dos leões. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. E rei Dário ele mudou o decreto dele, falou que todo mundo deveria adorar a Deus, o Deus de Daniel. Então a gente não pode afirmar, segundo a historicidade dessas partes que a gente leu aí, o autor da revista ele vai afirmar que provavelmente com contato íntimo com o Daniel, não temos como afirmar isso, porque Daniel não diz isso, sabe? A Bíblia de fato não diz que Ciro ele teve um contato com Daniel e Ciro ele começou a adorar a Deus, o Deus de Daniel. Fato é que nos achados lá, que a gente falou anteriormente, dos rolos, né, do rei Ciro, Ciro ele coloca uma oração lá exaltando ao Deus dele. Adorava ao Deus Marduk, que era o Deus dos persas. Ele adorava esse Deus e não ao Deus de Daniel, que era o Deus de Israel. Agora, tentando organizar, eu disse no começo da lição que o livro de Daniel ele não é preparado cronologicamente, né? Ele é muito, muito espalhado, né? Provavelmente a oração de Daniel do capítulo 9 levou ele à cova dos leões no capítulo 6. E a sua oração teve resposta no capítulo 1 de Esdras. Mas entre a queda do rei Nabonido e a libertação do povo de Israel, houve aproximadamente uma pausa aí de 10 anos, aproximadamente. Tá? Não foi do dia para a noite, assim, não aconteceu as coisas de repente. Daniel orou, enquanto Daniel orava, o rei Nabonido levava uma facada no peito. Não aconteceu assim. Tá? Não foi tão rápido assim. Passou o rei Nabonido, Daniel fazia as orações dele. Passou o rei Dário, Daniel fazia as orações dele. E passou o rei Ciro, Daniel fazia a oração dele. No primeiro ano do rei Ciro, que assumiu o rei Ciro, então Ciro ele escreve esse rolo e liberta os povos oprimidos. No primeiro ano do rei Ciro. Mas aí passou Nabonido e passou Dário. Então, nesse período, aproximadamente 10 anos da oração de Daniel para que acontecesse aí o cumprimento da palavra do Senhor. Isso você pode conferir no episódio 325 do Bibotalk, tá bom? O BTcast número 325, que ele vai falar sobre o livro de Esdras e Neemias. Muito interessante, recomendo demais. Eu vou passar o link na descrição do vídeo. Ponto 2, no tópico 3, diz: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter proporcionado alguma bênção espiritual. Tá. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Amém. Então, o rei persa, conhecido como Ciro o Grande, ele ganhou diversas batalhas no seu reino e foi o maior da sua época. Entretanto, ele não
reconheceu quem de fato colocou ele nessa posição. Isaías capítulo 44. Anos antes do acontecido, Isaías recebe uma revelação divina e ele vai relatar isso no lá no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 28. Diz assim: que diz acerca de Ciro? Ele é meu pastor, Deus dizendo, tá? Ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo, seja lançados seus alicerces. Tá? Isaías capítulo 44, versículo 28. Agora Isaías capítulo 45, versículo 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome, por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel. Eu convoco pelo nome e concedo a você um título de honra. Olha o que Deus vai dizer: embora você não me reconheça, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim. Não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me tenha admitido. Lucas. Deus entrega então um título de honra a Ciro, mesmo antes dele ter nascido, beleza? Embora ele não reconhecesse o Deus de Israel, mesmo Ciro não tendo admitido o Deus de Abraão como sendo seu Deus. Por que cargas d'água Deus abençoou esse cara? Porque Deus faz o que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Ele é Deus. Você quer saber o porquê? Pergunta pra ele, cara. Eu não vou saber te responder. Tá bom? Mas Deus faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeitinho que ele quer. E Deus subjugou o seu povo, mas seu povo de coração duro ainda não rendeu a Deus. No episódio que eu passei pra vocês de Bibotalk lá sobre o livro de Esdras e Neemias, eles vão ser prova disso. O povo foi liberado pelo rei Ciro, eles voltaram para sua terra. Esdras encontrou dificuldades em edificar o templo. Neemias encontrou várias dificuldades em edificar os muros. E cara, o povo é de coração duro. Se tivessem mais Daniel, com certeza o povo não teria sido nem aprisionado pelo rei da Babilônia, entende? Com certeza Deus teria feito eles ganhar nessas batalhas. Mas nem todos têm um coração contrito, um coração humilde, um coração eficiente como o coração de Daniel, entendeu? A síntese do tópico 3. O rei Ciro vem a conhecer a soberania de Deus, assim diz a lição, tá? Já vemos que Deus já diz em Isaías que Ciro não o reconheceria, mas diz lá no tópico 3. O rei Ciro vem a conhecer a soberania divina e ver que Deus, como o Senhor dos céus, e ver a Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Então, fechando aqui a síntese do tópico 3. De fato, nenhum lugar diz que Ciro ele reconheceu a Deus, tá? O rei Ciro então ele não reconhece a Deus e nem admite o Senhor dos exércitos como sendo seu Deus. Tá lá em Isaías capítulo 45, versículo 5. Mas Deus abençoou a Ciro para julgar e libertar o seu povo escolhido. Por quê? Eu já disse antes, repito, porque Deus quis. Ponto. Deus abençoa quando Ele quer, a quem Ele quiser, da maneira que Ele bem entende de abençoar, para que o abençoado cumpra o propósito dele. Então, não há governo na terra que não venha a ser instituído por Deus. É isso que a gente tem que imaginar.
Por exemplo, no Brasil, quando estava o governo de esquerda, foi Deus que colocou o governo de esquerda lá. Quando está o governo de direita, foi Deus que colocou o governo de direita lá. Se o país se tornar comunista de novo, cara, a gente tem que entender que é a vontade de Deus, entende? Eu sei que o voto é meu, que o voto é teu, mas é a vontade de Deus sendo cumprida aí na humanidade. Deus, ele julga o povo da maneira que ele quer. Ele quis que o povo dele se tornasse escravo de Babilônia por cerca aí de mais de 70 anos. Deus quis que isso acontecesse e isso aconteceu, ponto. E quando Deus quis abençoar o povo dele, Deus deu mais de 100 anos, por exemplo, na Revolução Macabeia, de paz para Israel. Olha que coisa maravilhosa. E Deus quis que isso mudasse depois de 100 anos e isso mudou. Cara, a vontade de Deus não pode ser questionada, simplesmente acontece. Eu não consigo mudar com as minhas orações por mais insistente que eu seja. Você não consegue mudar a vontade de Deus por mais insistente que você seja nas suas orações. Deus cumpre o propósito dele na nossa vida como ele bem entende. O que nós temos que fazer é se agarrar a Deus, abraçar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e simplesmente estar com ele sempre. Deus usou o rei Nabucodonosor para derrotar a elite de Israel e levando essa elite cativo para a Babilônia. Deus usou Belsazar para humilhar o seu povo, usando o que eles tinham de mais sagrado do templo para suas festas pagãs. Deus usou Dário para julgar Belsazar, matando ele na mesma noite que Belsazar estava usando os utensílios sagrados do templo. Deus usou Ciro para assumir o trono e liberar o povo cativo de Israel, o povo cativo da Babilônia. E Deus usa quem Ele quer, como Ele quiser, porque Ele é Deus. E aprendemos então nessa lição que o melhor caminho é a obediência em oração constante, reconhecendo quão pequenos somos e como precisamos da misericórdia de Deus. Daniel, ele reconhecia isso. E Deus não deixou de abençoar e usá-lo da maneira que aprove a Deus usar Daniel, entendeu? Mas nós temos que ter consciência que nós mesmos nunca temos controle da situação. Tá? Basta crer naquele que tem todo o controle da situação sempre. O Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus para o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, foi enviar antes da fundação do mundo. Cristo já foi escolhido como sacrifício, como o cordeiro que apagaria o pecado da humanidade. Olha que coisa louca isso. Então, Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quiser. Daniel ora por um despertamento. Esse despertamento não acontece 70 anos depois da escravidão de Israel. O despertamento vai acontecer com Cristo vindo à Terra, morrendo por mim e por você. Beleza? Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Talvez ficou bem comprida. Espero que vocês assistam até o final. Estamos em quarentena. Que Deus nos ajude e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Só lhe deu glória. Amém.